Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam conosco nesta noite maravilhosa. Bem-vindos ao nosso estudo bíblico de hoje. A minha oração é para que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Começaremos com uma oração ao nosso Deus, lembrando, como sempre, dos irmãos que constam no nosso calendário de oração e também dos aniversariantes desta semana. Hoje nós temos 3 famílias, dia 17, a família do irmão Leandro, da Leonídia e da Luciana Barbosa. Essas 3 famílias devemos orar por elas. E também 3 aniversariantes nesta semana. Hoje o diácono irmão Diego completa mais um ano de vida, a Jocineide completa amanhã e a Laura no dia 20. Aqui está então estendida as nossas felicitações, estão estendidas, né? As nossas felicitações. Que Deus em Cristo continue abençoando então esses queridos irmãos. Oremos agora, meus irmãos, por essas 2 causas e também apresentando o nosso estudo bíblico. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por este dia. Agradecemos ao Senhor porque em tudo, ó Pai, temos experimentado o Teu cuidado e a Tua provisão em nossa vida. Apresentamos agora, ó Pai, os irmãos que estão no calendário de oração, as suas famílias, os irmãos também que são aniversariantes nesta semana. Que o Senhor continue sustentando, guiando e guardando cada um deles, ó Pai, provendo o que eles precisam, cuidando das suas necessidades e fazendo com que o Teu nome seja glorificado através da vida deles, ó Pai. Nós pedimos estas bênçãos por eles e rogamos também, ó Pai, a Tua bênção e a Tua proteção, a Tua iluminação e o Teu guiar nesta noite no nosso estudo. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine e que haja da Tua graça, mais uma vez, mercê sobre nós, para que entendamos as Escrituras e que nela encontremos a vida eterna. Oramos assim, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, abramos as Escrituras no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 7. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 7. Leremos do versículo 10 ao versículo 16. Dizem assim as Escrituras: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Amém. Que Deus continue abençoando a sua palavra, a sua escritura e nos guie no estudo desta noite. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando o breve Catecismo de Westminster, um dos símbolos da nossa igreja, um dos símbolos de fé da nossa igreja. Mas há um outro também catecismo histórico e reformado que, embora não o subscrevamos, ainda assim nós o temos como um padrão fiel das Escrituras, a saber, o Catecismo de Heidelberg. Então hoje nós vamos dar uma pausa, por assim dizer, no nosso estudo do Catecismo de Westminster
e daremos uma rápida olhada no que tem a nos ensinar hoje o breve catecismo de Heidelberg, na sua pergunta 35. Haja vista, nós sabemos muito bem que já estamos com o Natal aí, né, na próxima semana. Hoje é o nosso último estudo bíblico e semana que vem já é dia 24, a véspera de Natal. Então, nós estudaremos hoje nesta temática do nascimento virginal de Jesus Cristo. Como diz uma canção dos Vencedores por Cristo, né, da década de 70, eu sei o verdadeiro sentido do Natal. E hoje nós começaremos este estudo bíblico e no dia 24, então, no culto de Natal, nós aprofundaremos este estudo a partir do Evangelho de Mateus. É como se hoje fosse a primeira parte aqui no livro de Isaías. Veja então o que diz a pergunta 35 do Catecismo de Heidelberg. Pergunta 35. Qual é o significado das palavras? Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Resposta: que o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, tomou sobre si a verdadeira natureza do homem, da carne e do sangue da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, que ele deve ser também verdadeiro descendente de Davi, igual a seus irmãos em tudo, exceto quanto ao pecado. Veja então que aqui nós temos uma resposta clara à concepção miraculosa de Jesus Cristo. E o que é o significado desta concepção miraculosa de Jesus Cristo? A virgindade de Maria, queridos irmãos, é vital para a nossa compreensão do Evangelho. E nós hoje vamos entendê-la a partir aqui do livro do profeta Isaías, o capítulo de número 7. É preciso que entendamos o contexto aqui deste capítulo. O contexto primário e básico é um contexto de guerra. Acás era o rei de Judá, a tribo do sul, e a Síria e Israel, a tribo do norte, fazem uma aliança para atacar a Judá. É aquela, né? Nós dois somos mais fortes, vamos então atacar o mais fraco. Porque essas duas nações, Síria e Israel, estavam tremendo de medo da Assíria, que era o império à época que estava vindo tomando tudo. E eles queriam fazer uma coalizão para se defender da Assíria. Mas Judá, melhor dizendo, Acás não estava muito querendo fazer essa aliança. Observe, isso está nos versículos 1 a 9. Ao tomar então conhecimento desta notícia da aliança da Síria e Israel, Acás, o rei de Judá, ele fica perturbado, o seu coração fica completamente angustiado, assim como as árvores do bosque agitadas pela força do vento, diz o versículo 3. Ou seja, Acás, ele treme igual vara verde. Quando ele soube desta aliança, ele fica completamente com medo. Entretanto, Deus manda Isaías dizer a Acás para ele não temer, para ele não ficar com medo. Afinal, as duas nações, a Síria e Israel, não passam de tições fumegantes, só fazem fumaça, em outra palavra. No bom português, latem, mas não mordem. É como se Deus estivesse dizendo assim: Isaías, vai dizer a Acás para ele não temer, para ele não ter medo. Eu sou o Deus de Judá, calma que eu estou no controle. É isso que nós podemos observar nos primeiros 9 versículos aqui de Isaías capítulo 7. Este é o contexto de guerra
E Acaz completamente temeroso, né, por conta desta aliança. Mas parece que essas palavras não são suficientes para acalmar o coração agitado de Acaz, porque Deus fala novamente com ele nos versículos que nós lemos. Veja o versículo 10. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, versículo 11, pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. A ideia é justamente que o Senhor falou novamente a Acaz, porque ele não havia confiado no Senhor no primeiro momento, que são os primeiros versículos. Deus fala com Acaz para ele não ter medo, mas mesmo assim ele ainda fica temeroso. E o versículo 10, e continuou o Senhor a falar, a ideia é, e falou o Senhor novamente a Acaz. Então Deus, pelo profeta Isaías, desafia o rei a pedir um sinal, mas ele se recusa. Veja que essa recusa de Acaz, ela é bem fajuta, porque ele dá uma desculpa para a sua falta de fé, para a sua falta de confiança em Deus. Exteriormente, Acaz diz assim, que isso, Senhor? No versículo 12, né? Acaz, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Ele está dizendo assim, que isso, Senhor? Não faria uma coisa dessa, não tentarei ao meu Criador, eu sou muito espiritual para isso. É provável que esta referência aqui que Acaz faz é uma citação da lei mosaica de Deuteronômio, uma passagem conhecida por nós, de não tentar o Senhor teu Deus. Então o que Acaz está falando aqui, o que está acontecendo, é que Deus pede um sinal, Deus diz para Acaz pedir um sinal, mas ele dá uma desculpa bem fajuta, fingindo reverência e espiritualidade. Você já viu isso em algum lugar? Não, é que eu sou muito espiritual para pedir um sinal para Deus, porque as Escrituras não dizem isso. Nesse sentido, é uma incredulidade de Acaz aqui, queridos, porque, veja, no livro de Reis, capítulo 16, Acaz faz uma aliança com a Assíria, a superpotência da época, os Estados Unidos da época. Ele faz uma aliança com a Assíria, ele recusa a ajuda de Deus, faz uma aliança com a Assíria, ele copia o altar do Deus que a Síria adorava, traz para Israel, coloca no templo em Jerusalém e inclusive sacrifica o seu próprio filho. É por isso que essa desculpa de Acaz aqui é bem falsa, porque na verdade ele não estava confiando em Deus, mas ele estava confiando no auxílio da Assíria. Vocês conseguem então compreender a incredulidade de Acaz? Acaz não confia em nenhum momento na palavra de Deus, na ordem de Deus e no que Deus havia prometido. Coisa abominável fez Acaz diante de Deus. Depois, se você puder, dá uma olhada no capítulo 16 do livro de 1 Reis, que você vai observar esta atitude de Acaz de completa incredulidade. Calvino observou que pedir um sinal a Deus, quando oferecido, não poderia ser considerado uma tentação, mas ao contrário, recusar um quando oferecido é
teimosia e ingratidão. É isso que nós temos aqui. Um rei de Israel, rei de Judá, perdão, completamente incrédulo e completamente não confiando em Deus e procurando auxílio na nação estrangeira. Eu penso, queridos irmãos, que muitas vezes nós agimos igual a Acás, igualzinho a Acás. Nós preferimos confiar em outras coisas a não ser em Deus. É muito fácil nós falarmos da vida de Acás, mas muitas vezes nós agimos igual a Acás. Que isso, Gessé? Idolatria, essas coisas aqui não, eu sou crente. Não, meus irmãos, mas com pequenas atitudes nós acabamos confiando mais em nós mesmos, mais nos nossos próprios recursos, nas nossas próprias forças, do que em Deus, que nos protege, que nos guia e que nos livra. Então aqui no versículo 10, 11 e 12, este é o cenário, um cenário de incredulidade da parte de Acás, mesmo Deus falando para ele pedir um sinal, e Deus já havia falado com ele anteriormente, como nós vimos. Mas veja que era um diagnóstico, a incredulidade era um diagnóstico de todo o Israel, porque observe aqui o versículo 13. Então disse o profeta, disse Isaías: ouvi agora, ó casa de Davi. Isaías 7,13, se algum irmão chegou agora. Isaías 7,13. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi. Veja que ó casa de Davi é estendido o conceito, né? Não só Acás não confiava em Deus, mas Acás, a sua família, a família real, e uma grande parcela da sociedade, do povo, os conselheiros, por exemplo, não criam que Deus pudesse livrá-los da Síria e de Israel, que estava vindo para guerrear com eles, e Judá estava então temeroso. Mas que sinal é este aqui que Deus então concede? Veja, continuando o versículo 13. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O sinal aqui, queridos irmãos, é um sinal visível do poder de Deus para Acás. Esse sinal, ele tem apenas um significado, mas duas aplicações. Um significado, mas duas aplicações. Em primeiro lugar, a aplicação clara é para os dias de Acás, é para os próprios dias de Acás. No versículo 14, o Senhor mesmo vos dará um sinal visível. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A palavra virgem no hebraico significa uma mulher jovem, uma jovem mulher, podendo ser solteira ou casada. Isso no sentido, no hebraico, ele então é mais amplo. Os estudiosos têm debatido a respeito de quem é esta mulher, podendo ser a esposa de Acás ou a própria esposa de Isaías. Nós não temos dados suficientes para determinar quem é esta
mulher aqui de fato para os dias de Acás, porque esta profecia tem um significado para os dias de Acás. Nós não podemos perder isso de vista. Era um sinal por conta da incredulidade de Acás. Veja o versículo, por exemplo, quer ver como isso é verdade? Versículo 15 e 16. E essa jovem mulher, então, no versículo 14, lhe dará um filho e chamará Emanuel. Versículo 15, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra cujos 2 reis tu tremes de medo. Que 2 reis são esses? Ora, os 2 reis que nós acabamos de falar, a Síria e Israel. Esta profecia tem uma aplicação, portanto, clara para aquela época. Não faz sentido algum Acás não ter conhecido este menino. Não faz sentido algum Acás não saber quem era este menino, uma vez que este sinal representava visivelmente, né, o agir de Deus, o livramento de Deus naquela situação. Ou seja, o significado deste texto básico e a primeira aplicação é o seguinte: Deus estava dizendo por intermédio de Acás: Acás, você é incrédulo e está com medo, mas Deus dará um sinal a você. Uma jovem mulher dará à luz um filho, e o seu nome será Deus conosco. Antes que ele passe para a UPA, antes que ele vire adolescente, as 2 nações, Síria e Israel, serão destruídas pela Síria. E foi, irmãos, o que aconteceu de fato. Esse sinal cumpriu naqueles dias. A promessa de Deus não falhou. Síria e Israel foram destruídos menos de 12 anos depois dessa palavra de Isaías. A Síria assolou completamente essas 2 nações que haviam se rebelado contra Acás, mostrando então o poder de Deus, a soberania de Deus, o controle de Deus sobre os eventos da história. Isaías não errou, a profecia de Isaías cumpriu-se cabalmente naqueles dias. Porque antes que o menino completasse ali, conforme diz aqui, antes que ele comesse manteiga e mel, Deus mostrou-se, a providência de Deus tornou-se conhecida para Acás na sua incredulidade. No entanto, queridos irmãos, em segundo lugar, dentro da revelação progressiva de Deus, este texto tem uma outra aplicação. À luz do Novo Testamento, um novo farol e uma nova luz é lançada aqui para que compreendamos este texto em sua totalidade. Então, a segunda aplicação deste texto, ela é completamente messiânica, sem dúvida alguma. Uma outra figura que é muito usada, que aliás é usada por alguns estudiosos, é de 2 montanhas vistas à distância. Pense o seguinte: você está viajando de carro e vê aquelas montanhas enormes à sua frente. Vistas de longe, elas parecem uma só, não é verdade? Aí você vai andando. Quando você aproxima-se daquelas montanhas, então percebe que não é uma montanha, mas que são 2 montanhas. E há até um espaço entre elas. Ou seja, podemos dizer que Isaías, à luz da revelação progressiva de Deus, estava olhando à distância, em 2 montanhas.
ele estava tendo, então, podemos assim dizer, visões múltiplas de eventos vindouros que não podia distinguir uma distância cronológica entre eles. Mas Mateus, no Novo Testamento, olha pertinho das duas montanhas, isto é, ele olha pertinho da revelação maior, da plenitude dos tempos. Mateus, à luz do Novo Testamento, olha e diz: entendi. Isaías também estava falando de Jesus. São duas montanhas, duas aplicações. Cristo está aqui. Isaías estava falando de Jesus. Ele olha para trás com mais luz da revelação de Deus, né? Porque ele havia caminhado mais, né? Porque ele estava no tempo, no futuro. Ele olha para trás e vê o cumprimento daquela profecia, porque o cenário dele era maior e mais perto da revelação de um Deus como todo. Vejamos isso rapidamente em Mateus capítulo 1, versículo 23, que é o cumprimento desta profecia. Mateus 1, 23. Diz assim, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas veja, aqui em Mateus temos uma aplicação diferente e um significado diferente, porque eis que a Virgem, aqui esta palavra virgem não significa uma mulher jovem, conforme nós vimos em Isaías, mas, de fato, uma mulher que jamais teve relações sexuais. Mateus tira isso, essa sua interpretação, da Septuaginta, né, que é a versão grega do Antigo Testamento, que usa a palavra técnica para virgem e não uma mulher jovem, e ele usa esse termo aqui no Novo Testamento. Ou seja, embora Isaías, isso tem que ficar claro, embora Isaías use o termo virgem no sentido amplo, designando uma pessoa, então, para aquele tempo, uma mulher jovem, a Septuaginta e o Novo Testamento usam a palavra específica para virgem, fazendo então uma referência clara à pessoa de Jesus Cristo, significando assim, irmãos, que o nascimento de Jesus era virginal. No nascimento de Jesus, sim, a concepção de Maria era imaculada. Ela nunca havia conhecido homem algum. Sexualmente falando, ela era pura, virgem. E é isso que nós devemos crer. Portanto, irmãos, Maria era sim uma jovem virgem quando Jesus foi concebido. E este é o significado do Natal para nós. Jesus Cristo, o Deus encarnado, tornou-se homem por meio da agraciada Virgem Maria. Sem a virgindade de Maria, não haveria Natal. Nós não abrimos mão disso. Hoje, de diversos meios e de diversas maneiras, a nossa sociedade tem procurado ridicularizar a concepção virginal de Jesus, zombando de que ele possa ter nascido de uma virgem, né? E muitos liberais, estudiosos que não acreditam na inerrância das Escrituras, advogam que Maria não era virgem coisa nenhuma. Pelo contrário, a Escritura nos afirma isso, o Novo Testamento nos afirma isso, e nós cremos de fato que Jesus Cristo nasceu de uma Virgem Maria, da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo,
para trazer redenção aos homens. Este é o grande significado do Natal. Nós não podemos abrir mão da concepção miraculosa de Jesus. Jesus não nasceu de modo comum. Jesus não nasceu como os homens no geral nascem, mas a sua concepção foi miraculosa e ela é vital para nós. É a espinha dorsal do Evangelho. Nós não podemos negar isso. Nós devemos crer que Jesus é, então, portanto, ele teve este nascimento virginal. É isso, queridos irmãos, que nós devemos pensar nesta noite. Eu não quero explorar os outros aspectos, porque eu penso que no culto de Natal será melhor nós explorarmos esses outros aspectos à luz do Novo Testamento. O que significa este nascimento virginal e o real significado do Natal. Hoje, então, a parte 1, no dia 24, a parte 2, por assim dizer. O que nós temos que ter em mente é que sim, nós podemos compreender à luz de toda a revelação de Deus, à luz do todo, à luz da revelação progressiva de Deus,